Frações equivalentes, se fala muito disso. O que são frações equivalentes? São frações que, apesar de parecerem diferentes ou serem diferentes nos seus algarismos, representam uma mesma quantidade, um mesmo pedaço, um mesmo espaço. Vou dar um exemplo, como eu gosto de fazer. Aqui eu tenho um arremedo de retângulo. Aí eu divido ele ao meio, faz de conta que isso está na metade, tá? E essa parte aqui, então, agora é um meio. Eu tenho duas partes e eu peguei uma. Mas por algum motivo, eu não sei o que é isso. Pode ser um terreno, pode ser um pedaço de tecido, qualquer coisa, um bolo, uma torta. Eu preciso dividir novamente. Agora eu tenho 4 pedaços. Mas o que ocupava o espaço de metade, agora ocupa 2 partes, 2 quartos. Essas frações parecem muito diferentes e têm algarismos diferentes, mas elas representam um espaço do mesmo tamanho. Vou fazer uma outra divisão. Agora eu vou colocar 8 partes. E aquele mesmo, vou mudar a cor aqui, aquela mesma metade que eu tinha no início, agora com 8 partes eu tenho 4/8. Essas frações são equivalentes, porque elas, se desenhadas num inteiro do mesmo tamanho, representam a mesma área, o mesmo pedaço. Uma outra forma de saber se uma fração é equivalente é fazer a divisão dos números e a sua transformação em decimal. Então vamos ver aqui. 1 dividido por 2. Que foi o que eu fiz, uma coisa dividida por 2, não foi? Ah, isso é uma unidade, mas 2 não cabe em 1. A minha unidade não tem ninguém. Eu vou ter que criar um décimo. Então, eu vou entrar aqui com uma vírgula e o décimo. Quantos 2 cabem em 10? 5. Não tenho sobra, a minha conta acabou. Então, esse 1/2 é equivalente a 0,5 décimos. Ou 5 décimos, desculpem. Eu poderia completar e dizer 50 centésimos ou 50 centavos, se fosse dinheiro. Agora eu vou fazer a outra divisão aqui, dessa outra fração. 4 dividido por 8. 8 não cabem em 4. Então, essa minha unidade, não tem como eu ter resposta. Ela fica vazia. Mas eu vou criar um décimo. Criar, né, a casa do décimo. Eu tenho 40 décimos, a resposta vai vir no décimo, vírgula aqui. Quantos 8 cabem no 40? 5. 5 vezes 8 é 40. Conta exata, eu tive a mesma resposta. Então, as frações equivalentes, elas, quando transformadas em decimal, geram o mesmo valor. Quando desenhadas no mesmo inteiro, ocupam o mesmo espaço. E, como eu crio sequências de frações equivalentes? Um jeito de saber, outro jeito de saber se uma fração é equivalente é o seguinte. Entre esses valores e esse, há um múltiplo, há uma tabuada que eu possa usar a mesma nas duas linhas? Então, olha aqui. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Quando eu consigo aplicar o mesmo fator de multiplicação nas duas linhas de uma fração, a fração resultante é equivalente. É o que a gente usa ao contrário quando a gente vai simplificar. Eu fiz um cálculo qualquer e eu cheguei numa resposta do tipo, vou colocar até lá em cima, pensar num valor aqui. 24/32. Eu posso dividir para achar o equivalente decimal, mas eu vou simplificar. O que é simplificar? É usar a fração equivalente, só que em vez de eu calcular uma fração equivalente maior, eu vou fazer o contrário, eu vou calcular a menor. Eu vou descobrir algum tipo de divisor, um valor de divisor que possa ser aplicado nessas duas linhas. E eu penso na prática, no nosso linguajar trivial, numa mesma tabuada onde apareçam esses dois resultados. Se eu for olhar na tabuada, eu vou achar, por exemplo, que a tabuada do 8 tanto tem o resultado 24 quanto o resultado 32.
24 dividido por 8 são 3. 32 dividido por 8 são 4. Bem mais fácil imaginar 3 quartos do que 24 a 32 avos. Então, a fração equivalente, a gente sempre aprende ela mostrando como se cria frações equivalentes com números maiores. E há escalas em que você usa uma série de valores, como aqui. No meio eu teria colocado, por exemplo, 3 sextos, também é metade. Mas esse conceito da fração equivalente é realmente muito mais útil quando eu preciso fazer o contrário. Eu simplifico para achar um valor que eu consiga visualizar, entender e compreender mais o que ele representa. Ok? Tchauzinho.